Boa noite. No programa desta quarta-feira, nossa entrevista é com Ivan Baron, ativista anticapacitista. Vem conversar conosco sobre a temática inclusão. E mais, Câmara de Mossoró aprova programa do peixe popular. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste aqui em Mossoró, você que está também nos acompanhando em Natal, Parnamirim, você em Pau dos Ferros, Alto Oeste Potiguar, você também em Açu, você em Apudi, Campo Grande, Caraúbas. Muito obrigado pela audiência nesta quarta-feira. A temática de hoje, inclusão. Você participa, interage conosco, manda sua pergunta aqui para o Ivan Baron, que está pela primeira vez no nosso programa e vai falar muito sobre a sua experiência e a sua luta anticapacitista. Bem, para participar você já sabe, mande a sua mensagem para o Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp 98802-8941. A inclusão na rede municipal de ensino voltou a ser debatida na Câmara de Mossoró. Uma audiência pública realizada nesta quarta-feira teve como foco a implementação do programa Incluir. A audiência proposta pela vereadora Marleide Cunha foi realizada nesta quarta-feira e reuniu representantes de diversas instituições. A inclusão de estudantes com deficiência na educação de Mossoró foi o foco do debate, que acontece uma semana após a aprovação do projeto de lei que institui o programa Incluir. Principalmente, qual é o impacto desse programa Incluir, que já é lei, né, na vida dessas crianças, né? Então, a gente vai ouvir aqui hoje, o objetivo da audiência pública é esse, e tirar encaminhamentos que possam melhorar tanto o programa Incluir como a política de educação inclusiva como um todo. De acordo com a vereadora, a audiência estava prevista para acontecer antes da votação do projeto, com o intuito de ouvir as demandas das famílias atípicas antes da aprovação do texto. Essa antecipação da apreciação da lei foi criticada pelas mães. Essa PL ela não nos representa, pelo menos como estar, não. Foi acordado conosco, mães atípicas, na terça-feira passada, que haveria audiência pública, e só após essa audiência pública e realmente a gente sentar e modificar muita coisa que tinha de errado nessa PL, é que ela iria à votação, coisa que não aconteceu. Deixa muito claro no seu primeiro critério de contratação, que é a pessoa com graduação em pedagogia e ter especialização. Isso é um ponto fundamental, vai em conta o que hoje as mães atípicas elas buscam, né, esse ponto, como também o segundo critério de contratação é a questão de ser graduado, que é outro ponto também relevante, e dizer que independente que essa pessoa seja graduada, vai ter toda uma capacitação continuada. A audiência também contou com a participação de Ivan Baron. Natural de Natal, o influencer é embaixador da nova política de educação anticapacitista do Ministério da Educação. Além de falar sobre a importância da inclusão, Ivan criticou a parte da lei que permite a contratação de pessoas com ensino médio para atuarem como auxiliares de sala. Nós, pessoas com deficiência, coletivo de mães atípicas, queremos propor um diálogo aberto ao prefeito com a maior humildade para que, de fato, ele nos escute, ele repense esse PL que de inclusão não tem nada. Colocar pessoas sem nenhum tipo de capacitação para nos cuidar, para auxiliar estudantes com deficiência, não é avanço. Muito pelo contrário, é retrocesso. A principal reivindicação das famílias atípicas é a necessidade de qualificação dos profissionais para acompanhar os estudantes. De acordo com o secretário de Educação, a formação dos auxiliares está prevista e será efetivada pela pasta. É do nosso interesse realmente discutir a inclusão, discutir o PL, estamos aqui para explicar se tiver alguma dúvida, né? A lei já está sancionada e agora é explicar para a população e dizer como o programa realmente vai acontecer. A lei que foi aprovada pela maioria da Câmara no dia 2 de abril agora está em processo de regulamentação, que vai definir como o programa vai funcionar na prática.
A efetivação da lei também será acompanhada pela Promotoria de Educação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. O trabalho voluntário é possível ser aplicado, mas não de forma uniforme, não de forma única. É preciso integrar diversas categorias de profissionais da saúde, da educação, psicopedagogos, psicólogos, ou seja, há necessidade de uma diversidade de funções, inclusive de profissionais de apoio de nível médio, né? Um técnico de enfermagem. Então, cada caso é um caso e a rede pública municipal de educação precisa estar preparada para essa diversidade de demandas. Esse é o grande problema que a gente compreende, né, dentro desse projeto. Pois é, aí um resumo desta audiência pública, que começou por volta ali das 3 horas da tarde, foi até agora há pouco. Então, muita discussão. Pela primeira vez eu vi ali, numa proposta da oposição, a participação maciça de vereadores governistas, de, enfim, debates divergentes com relação a este projeto. A gente vai falar um pouco mais sobre isto aqui com o nosso entrevistado de hoje, o Ivan Baron, que é ativista anticapacitista, veio participar também desta audiência pública. Antes de comentar sobre esta audiência, Ivan, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM. Mesmo com a sua deficiência, como sendo uma pessoa reconhecida, você tem conquistado aí muitos espaços através dessa luta anticapacitista. As suas dificuldades não limitam. Você é uma pessoa que está desenrolando bem, hein? Boa noite. Boa noite, Bonúvio. Boa noite toda a audiência do cenário político. E essa frase que o apresentador acabou de falar é uma das frases que eu mais escuto. Nossa, apesar de você ter paralisia cerebral, você até que é desenrolado. E, gente, para quem não sabe, isso é capacitismo. Porque presume que a pessoa que tem uma deficiência não pode ser inteligente, não pode ser uma pessoa desenvolvida. E óbvio que o comentário também foi armado só para a gente fazer essa introdução. E porque as pessoas falam isso, muitas das vezes sem maldade, mas sem também entender o que é essa luta anticapacitista. E, Ivan, é difícil das pessoas entenderem, compreenderem isso? Olha, como pessoa com deficiência e também me coloco nesse lugar de ativista, é uma das barreiras mais recorrentes, que é a questão da atitude. Ainda tem muitos pensamentos e atitudes que nos limitam, que não é nem a deficiência que faz isso, são as pessoas, muitas vezes mal instruídas, outras vezes, de fato, ignorantes, que não buscam aprender, que não buscam evoluir. Mas com o nosso trabalho, eu me coloco também nesse lugar de professor. Aos poucos vamos desconstruindo essas narrativas que são enraizadas na sociedade. Reforçando que o Ivan Baron é pedagogo, tá? Formado também. E resumindo isso tudo, essa frase que tem na camisa aqui do Ivan Baron, primeiro vem a pessoa, depois a deficiência, né? Para a gente compreender um pouco mais desta ideia. Bem, Ivan, como foi que você observou esta audiência pública? Você que foi convidado, ouviu todos os lados, acompanhou todos os discursos? Olha, Vonúvio, de imediato, quando eu soube do projeto de lei número 115, através das redes sociais, através de um mandato da vereadora Plúvia aqui de Mossoró, de imediato eu como ativista, eu como pessoa com deficiência, estudante e também professor, achei o tremendo absurdo. Primeiro eu procurei ler na íntegra o que o projeto realmente apresentava, para ver que de fato era aquilo, porque eu pensei logo que era uma fake news da oposição, mas infelizmente não era. De fato, o Poder Executivo de Mossoró apresentou um projeto de lei que, de maneira totalmente autoritária, de maneira unilateral, desrespeitando pessoas com deficiência, movimentos sociais e mães atípicas, aprovou na Câmara Municipal, né? E agora o programa Incluir, infelizmente, é uma lei.
e deixar bem nítido que nós não somos contra a inclusão. Muito pelo contrário, mas desde que ela seja feita de maneira eficiente, de maneira verdadeira e não um fingimento. A gente continua falando de Câmara de Mossoró, mas para trazer informações com relação à sessão de hoje. Pois é, hoje teve sessão na Câmara de Mossoró, 2 projetos importantes foram votados e você vai conferir agora. A sessão ordinária desta quarta-feira começou com a tribuna popular. Glaudistone Ferreira, do bairro Bela Vista, cobrou a pavimentação da rua em que reside, porque, segundo ele, está há um mês alagada. Então, assim, nossa reivindicação é que as autoridades possam cobrar, né, dos órgãos municipais a celeridade. E também uma das pautas foi colocado aqui o aumento abusivo do IPTU, que o ano passado eu paguei R$ 85,00, esse ano subiu para R$ 1.001 para morar numa rua que encontra-se há um mês alagada. Eu sequer tenho condições de botar meu carro para dentro de casa. No discurso, chegou a sugerir que ruas não pavimentadas não pagassem IPTU. Ruas que não são pavimentadas sejam isentas de IPTU. Isso faz com que a prefeitura crie um interesse maior em pavimentar essa rua para receber ter o retorno financeiro do nosso pagamento do imposto. Na ordem do dia foi apresentado e votado o programa Câmara Cidadã. O presidente Genilson reforçou que esta iniciativa tem vários eixos de atuação. O projeto Câmara Popular, que traz consigo o eixo da cultura, o eixo da cidadania, o eixo do empreendedorismo e o eixo do esporte, são projetos que vai ao encontro dos anseios da população. Outro projeto votado, mas com mais discussão, foi o enviado pela Prefeitura que estabelece o programa Peixe Popular, que será vendido com preço acessível durante a Semana Santa. Um requerimento de urgência foi apresentado e houve desacordo dentro da bancada de oposição. Pronto, com acordo de bancada, o projeto vai ser discutido, o requerimento de urgência especial. Não tem acordo de bancada, presidente. Os líderes concordaram. Senhor presidente. Pois não, o líder da bancada de oposição. Como líder da oposição, tivemos aqui uma reunião entre a oposição, onde a maioria está de acordo em levar esse projeto de lei à votação hoje, por ser semana que vem, Semana Santa, está muito acima da hora. Quem mais precisa é o povo mais carente e, por isso, pelo respeito como líder da oposição, vai levar a votação hoje sim. A vereadora Marleide Cunha disse que gostaria de fazer uma emenda ao projeto da Prefeitura. Esse projeto chegou ontem na casa, nós não tivemos a oportunidade de discutir, de apresentar emendas e queríamos sim apresentar uma emenda para melhorar o projeto e melhorar o acesso à população mais carente, ter acesso ao peixe. Um outro problema do projeto é que não está estabelecido em lei o valor do peixe. O valor que a população vai pagar é um valor de menor custo do que o mercado, mas na lei não determina quanto. Então, nós queríamos a oportunidade de estabelecer, de colocar uma emenda como é o rito normal dessa casa. Na verdade, nós não deveríamos nunca aprovar projetos antes dos 8 dias, pelo menos. A decisão de Dr. Cubano da oposição foi elogiada pelo vereador governista John Kenneth. Uma oposição que olha pelo povo de Mossoró, não se faz política levantando bandeiras que só através de politicagem. Dr. Cubano bem consciente sempre nas suas ideias, nas suas escolhas. E hoje, mais uma vez, meu amigo, você acertou que é o povo de Mossoró que vai ser beneficiado e a gente está aqui não para levantar bandeira partidária, e sim defender o povo de Mossoró. O presidente Genilson informou que agora o programa Peixe Popular tem caráter permanente, independentemente da gestão. A população vai estar amparada para que esse programa ele continue, independente que venha prefeito A ou B, o programa ele é lei. Tá aí. Essas discussões aí da Câmara. A vereadora Marleide foi entrevistada hoje lá no Meio-Dia TCM da 95 FM. Eu perguntei, Marleide, qual é a desconexão que tem dentro da oposição? Ela disse, olha, tinham 3 votos favoráveis, 3 contra a
a sequência de urgência do projeto. E o voto de Minerva, pelo menos isso foi o que aconteceu, né? Foi de doutor Cubano, que tentou justificar, depois falou novamente, dizendo que, enfim, poderia atrapalhar a venda do peixe, né, subsidiado aí. A gente vai voltar a falar sobre este projeto, tá bom? Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com Ivan Barão. Ivan, foi uma audiência pública hoje muito longa, né, muito comprida, e várias falas das mães, de vereadores, eu vi autoridades também presentes, próprio Ministério Público. O que você destaca de tudo o que foi dito? É possível pincelar alguns momentos desta audiência? Olha, foi comprida, longa, mas ao mesmo tempo necessária. E apesar do tempo, não foi o suficiente. Espero que tenha mais audiências acerca do assunto, porque debater sobre educação, em específico, educação inclusiva, é um assunto que em 3 horas não é o suficiente. E aproveitamos a oportunidade para ouvirmos diversas mães atípicas, diversas pessoas com deficiência que estavam ali presentes, e era impossível não tocar na questão do programa Incluir, né? Ali foi o espaço exatamente para que a democracia reinasse, porque existiam pessoas prós, pessoas contra. E, de fato, foram ouvidas. Eu já tinha meu pensamento formado, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender qual é a lógica da defesa, que não foi compreendido. Apesar de vereadores de situação continuarem insistindo que estavam promovendo a inclusão, não cabe o entendimento, sabe? Continua sem lógica. É um programa que não promove a inclusão, é um programa que precariza a qualidade da educação inclusiva. Várias falas fora de contexto, até mesmo ofendendo os convidados da audiência, sabe? Falando que usávamos a pauta, que usávamos o assunto para autopromoção. E eu digo, pessoas que foram eleitas através da própria defesa da comunidade de pessoas com deficiência. Eu pelo menos tenho propriedade de dizer que o assunto do combate ao capacitismo, da promoção da inclusão, eu tenho propriedade na pele. Porque eu sei o que é ser julgado por ter uma deficiência. Eu sei qual é a sensação de ter um direito básico negado. Sabe, como o direito de ir e vir, por exemplo, por causa de uma cidade que não é acessível, que não está preparada para me receber. Ivan, com relação a esta pauta, né, este assunto, este projeto, foi aprovado, vai agora para a regulamentação e, em meio a tudo o que foi dito, que foi pontuado, colocado, o que é preciso observar a partir de agora? Na sua compreensão como ativista e também como educador. O que é preciso observar, e isto dentro de sala de aula, a efetivação deste programa? Olha, a maior defesa que os vereadores fazem é que foi colocada uma emenda, né, alterou o projeto inicial e agora exige o curso de pedagogia como opcional. Mas aí eu pergunto, qual é o profissional da educação que passa anos se formando e vai atrás de ganhar um salário de R$800? Não vai. Essa vaga com certeza vai ser preenchida por uma pessoa de ensino médio maior de 18 anos. E qual é a confiança de uma mãe ou pai atípico em deixar o seu filho com deficiência, que muitas vezes precisa de um suporte maior, com uma pessoa que não está preparada? Um aluno recém-formado de pedagogia, por exemplo, não vai ter total aptidão para auxiliar. Imagina alguém que sequer tem o ensino superior, que sequer tem uma especialização. Aí eles retrucam com o fato de que vai ser fornecido um curso de formação, mais um curso de 40 horas. Eu até acho isso uma piada, porque 40 horas não é possível a gente ter noções básicas de cuidado das pessoas com deficiência. Essa discussão toda acontece aqui no âmbito de Mossoró. Como é que, Ivan, na sua observação, para o Rio Grande do Norte, se é Potiguar, se é daqui, como é que está essa discussão a nível de Estado? Como é que as prefeituras, como é que o próprio governo
tem se posicionado diante deste cuidado maior ou políticas públicas para realmente incluir crianças com deficiência, autistas, como a gente viu aí neste projeto. Qual a sua avaliação sobre isso hoje aqui no Estado? Primeiro, frisar que eu sou aqui do Estado, então, independente de eu não morar em Mossoró, mas eu posso sim opinar sobre o assunto, eu tenho direito, como qualquer outro cidadão. Principalmente por se tratar de uma pauta que eu defendo fielmente, né, através das redes sociais. E o meu medo maior é que outras prefeituras tomem como exemplo esse projeto promovido aqui em Mossoró. Se isso se espalhar, aí você pode ter certeza que vai ser o decreto da precarização da educação inclusiva no Estado. Eu acredito que como governo de Estado, como política pública principal, óbvio, é a oferta de novos concursos públicos para profissionais especializados, é a exigência para que esses profissionais tenham cursos de formação para atender pessoas com deficiência. Nós não somos objetos, nós não devemos ser tratados como coisas e tal. Pegar qualquer pessoa que estiver andando na rua, oferecer um emprego, oferecer um salário que é um total desrespeito a um profissional da educação e colocar ele em sala de aula para trabalhar. Para mim isso não faz sentido, para mim isso não é inclusão. É mais do que um cabide de roupas, um cabide de emprego em plena época que antecede as eleições. Já que o atual prefeito, né, tem esse sonho de disputar o governo do Estado. Sobre quando se fala disso se espalhar para o Estado e a sua luta também, é claro que a gente tem percebido, né, ao longo desses últimos anos, principalmente, a decisão das famílias de cada vez mais levar essas crianças com deficiências variadas, para as escolas. E as pessoas estão realmente mudando a sua mentalidade? Ou isso ainda continua sendo algo utópico, né? A utopia de poder alguém com deficiência estar numa escola, aprender mais. Qual é a sua visão sobre isso? Primeiro de tudo, Vonúvio, eu defendo que inclusão não pode ser tratada como uma utopia, como um sonho distante, mas ao mesmo tempo, inclusão não é uma tarefa fácil. Não deve ser ilustrada como aquele mundo de maravilhas, como algumas pessoas tentam pintar. Historicamente, pessoas com deficiência foram segregadas, foram excluídas de espaços escolares. E como é que elas vão se desenvolver, como é que elas vão ter o mínimo de dignidade sem ter instruções acadêmicas? Não vai ter. O que resta a elas é a marginalidade. Claro que nos últimos tempos, através de políticas públicas afirmativas, como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, o número de matrículas de estudantes com deficiência, independente se sejam autistas ou não, só aumentaram. Por isso que a gente não pode retroceder. Mas através de projetos de lei como esse, ameaça tudo que a gente conquistou durante séculos. Com uma simples canetada, nós podemos retroceder, porque precariza, não fortalece o ensino da educação inclusiva. Qual é a mãe, qual é o pai que vai ter confiança em colocar seus filhos nas escolas? Vale lembrar que o aluno com deficiência não é responsabilidade apenas de uma pessoa, como eles querem colocar, do cuidador. O aluno com deficiência é responsabilidade de todo o conjunto escolar, desde o porteiro na entrada até a diretoria, até quem de fato gera aquela escola. Bem, tem informação ainda da Câmara, bem rapidinho, o vereador Raério voltou a reforçar que a área do plenário João Níceras de Moraes, na Câmara de Mossoró, seja ocupada pela imprensa e autoridades, né? Isso, de acordo com o parlamentar, ajuda na organização de quem busca assistir às sessões na Casa do Povo. Acompanhe. Falo que aqui é o lado que fica a imprensa e autoridades. Chega aqui um deputado, não tem onde sentar, chega um vereador de outra cidade. É nesse sentido que eu falo. Inclusive, uma pessoa da imprensa
coloca que eu estou restringindo o trabalho da imprensa. Pelo contrário, a imprensa tem que chegar aqui e ter um canto para sentar, para conversar, assistir, ouvir. Mas, infelizmente, aqui, esse lado aqui do plenário, tem vereador que tem 8 assessores aqui. Então, isso é errado. Eu oriento os meus assessores que fiquem do outro lado, que dê espaço para quem vem trabalhar. Aqui é a casa do povo, mas a gente tem que respeitar quem vem, né? Nós estamos em casa para receber as pessoas que vêm para casa. Então, é isso que eu falo, mas pouca gente entende isso. Inclusive, toda sessão tem que se falar nesse sentido. E, às vezes, é interpretado de outra maneira. Pelo contrário, eu quero que a imprensa trabalhe com dignidade, ter espaço para sentar, para conversar. É isso que eu quero. O vereador Raério aí falando, chamando a atenção sobre a presença ali dos assessores naquela ala ali do plenário, hein? Pessoal, não vamos ficar ali na frente, vamos sentar ali nas cadeiras. Atenção aos vereadores, pessoal que envia os 8 assessores para lá. Se liga aí, viu? Que o vereador está atento. Toda a sessão ele faz essa chamada aí. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Ivan Barão, ativista anticapacitista. Esteve hoje na audiência pública lá na Câmara de Mossoró, falando sobre a temática inclusão. Ivan, com relação à sua visibilidade nas redes sociais, que deu uma crescida, estava lendo agora há pouco, que depois que você participou da entrega da faixa presidencial do presidente Lula, você cresceu bastante com relação aos seguidores, mas muito mais a sua voz, a sua imagem, as suas defesas. Como é que tem sido esse trabalho? Às vezes as pessoas acham que você é apenas aquele que fala sobre isto ali, no Instagram. Mas como é que Ivan Barão trabalha esta luta? Como é que ele busca fazer, replicar tudo isso que você tem falado também aqui ao longo do programa? Hoje em dia a gente tem muito disso, de valorizar a questão de números, né? Tal influenciador tem 1 milhão de seguidores, então ele é mega famoso. Mas hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não tenho um número tão milionário, né, como a maioria, mas eu tenho pessoas que de fato me acompanham, pessoas que de fato estão lá para mudar o mundo junto comigo de alguma forma. Eu digo que é muito recompensador para mim receber mensagens de mães atípicas, por exemplo, dizendo que os seus filhos estão acreditando nos seus filhos por terem exemplos como o meu, né? De que lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico da paralisia cerebral, minha mãe e meu pai não tinham exemplos para seguir. Sabe, eu estava resumido apenas a um pedaço de papel, apenas a um código de doença, o CID. Então é muito importante a gente também usar das nossas vivências para mudar narrativas. E eu me aproprio bastante da internet para isso. Eu não tenho mandato de vereador, mandato de deputado, mas eu uso dessa visibilidade para fiscalizar, para lutar pelos nossos direitos, porque a gente também vê muita coisa fútil na internet por aí, né? Muita fake news, muitos conteúdos desnecessários. Por que não usar essa ferramenta ao nosso favor? E eu acredito que eu estou seguindo o caminho certo, né? É muito recompensador. E ainda tem aquele pensamento também de que eu sou apoiador de tal governo, não posso falar mal. Muito pelo contrário, meu compromisso de fato é com o movimento. Seja para criticar governo A ou B, eu estou para fiscalizar e dar a minha opinião, propor diálogo, porque inclusão é isso. É muita conversa e nada de autoritarismo. Eu vi que você fez críticas, né, ao governo federal com relação a medidas do BPC, inclusive. Exatamente. Fiz essas críticas, fui duramente criticado, sendo até motivo de chacota pela extrema-direita, mas eu estava lá. Não é porque eu votei no presidente que eu vou achar ele maravilhoso, perfeito. Não, aí é que eu devo mesmo estar vigilante, né, para que meus direitos não retrocedam. A gente viu que no último desgoverno federal, com uma simples canetada, o presidente Bolsonaro assinava decretos que ameaçavam até minha vivência enquanto pessoa com deficiência.
e não vai ser diferente com o atual governo. Claro que a diferença é muito nítida, o atual governo é aberto ao diálogo, é aberto para a conversa, e se errar, reconhecer o erro e voltar atrás. Assim como foi feito na crítica do BPC. De fato, tinha um erro ali, o pente fino iria ameaçar, primeiramente, as pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade econômica. Aquilo não poderia ser feito, até porque vai contra tudo que o presidente Lula prega. De imediato o decreto não fez mais efeito. E é muito bom saber que temos um presidente que olha para o povo que mais precisa. Ivan, você falou que defende esta causa sem mandato, mas próximo ano tem eleições. Poderá ser candidato? É uma conversa muito cedo, eu não queria me comprometer, não tenho pretensão, mas se for da vontade do povo, que o nome está disponível. Mas eu não tenho pretensão de exercer cargo eletivo. Apesar que queira ou quer não, o que eu faço nas redes sociais é um mandato que seja de vereador ou deputado a nível estadual. É uma honra muito grande saber disso, que eu estou sendo útil, sabe? Que uma pessoa com deficiência pode fazer a diferença, pode sim ocupar esses espaços de poder e decisão. Ivan, o que representa esta sua bengala? Você anda com ela, faz questão de que ela fique ao lado, está aqui. Você tem a sua dificuldade de locomoção também, mas o que ela representa para todos, né, que lhe seguem, para todos que lhe escutam, e sobre o que você fala? Durante grande parte da minha vida, da infância e adolescência, eu queria porque queria esconder o fato de ter uma deficiência. E eu fazia isso não usando uma bengala, ou não usando um andador, ou qualquer outro instrumento que facilitasse minha vida. Sabe aquela ideia de adolescente, de querer ser perfeito e tal? Mas só me dificultava, porque me prendia, eu não tinha tanta liberdade. E só na fase adulta, já cursando pedagogia, eu resolvi ressignificar o uso de bengala. Até porque a grande mídia só remete esse instrumento a coisas de doentes, sabe? Que não ia nunca uma pessoa feliz, uma pessoa empoderada. Então, só na fase adulta eu consegui ressignificar e dar um sentido de liberdade, sabe? De sentido de vida nova. E a gente pode sim ser uma pessoa com deficiência, mas pode ser uma pessoa com deficiência com estilo, sabe? Empoderada. E que não fale apenas sobre o assunto. Muito bem. Nós temos aqui algumas mensagens. Muito obrigado a você que está interagindo conosco, né? Neste nosso programa de quarta-feira. Um abraço aqui para seu Aldo Ferreira, que já ligou aqui para a gente. Também o Janilson. Quem está aqui também é o Flávio do Van Rosado, deixando aqui o sinal da audiência. Quem vai aqui também, o alô, vai para o José Santos. Obrigado, pessoal. Quem também participa aqui conosco é deixa eu ver aqui, a Laurinha. Obrigado, Laurinha, também ao seu maridão, está assistindo aqui a gente. O Giovanni, lá da Mossoró Frutas. Obrigado também aqui para todo o pessoal que está deixando o registro aqui. Parabéns, Ivan, gosto muito das suas posições. Tá certo, muito bem. Ivan, sobre o convite que você recebeu já agora neste mês de fevereiro para ser embaixador do MEC, explica para a gente que convite é esse, o que você vai fazer junto ao Ministério da Educação com essa política educacional anticapacitista. Eu sempre senti muito a necessidade do Ministério da Educação tomar a posse desse debate da educação inclusiva, mas além disso, de uma educação anticapacitista, porque não adianta também fazer essa discussão. E eu tive a honra de receber do convite do próprio ministro da Educação, Camilo Santana, e da secretária Zara Figueiredo, secretária da SECADI, a Secretaria de Diversidade e Inclusão,
que foi retomada junto ao presidente Lula, né? Porque essa secretaria tinha sido extinguida. O convite para ser o embaixador de políticas educacionais anticapacitistas. E o que danado é isso? É mais que levar toda essa educação a quem está na base, de alguma forma didática, através de conteúdos na internet, porque a gente precisa disso. Comunicação é poder. A gente precisa levar ao povo, ao brasileiro, o que está sendo feito pela nossa comunidade, combatendo fake news, inclusive. Sabe, então, essa figura de embaixador, esse posto de embaixador, tem mais desse papel de informar, de levar qualidade e segurança à informação. E de imediato eu aceitei com muita honra, espero contribuir junto ao MEC, porque a gente, mais uma vez, ressalta a importância de uma educação inclusiva e de qualidade, que mais políticas venham, políticas públicas afirmativas do assunto venham e a gente consiga publicizar por aí. É possível já trazer algum spoiler sobre o seu olhar de tudo isso que está sendo pensado? Olha, temos a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que traz várias recomendações a serem seguidas. Claro que o MEC tem mais esse papel de sugerir, até porque cada município e estado tem sua própria política, né? E a gente tem esse papel de recomendar, usar o MEC como uma referência, que é a mais adequada, principalmente nessa atual conjuntura, que é uma política que, de fato, o estudante com deficiência faça parte do contexto escolar, não seja tratado de maneira segregada, que não criem escolas especiais, que de especial não tem nada, é mais um argumento para a exclusão, sabe? E, ao invés disso, fortalecer as escolas regulares. Fortalecendo em que sentido? Dando capacitação aos profissionais, promovendo conscientizações acerca de deficiência, do assunto deficiência não seja tratado como um tabu nas escolas. O nosso tempo já está esgotando aqui, mas dá tempo aqui para o Ivan Barón, ativista anticapacitista, deixar o seu endereço do Instagram, deixar, de fato, o recado, né, dessa sua agenda, dessa sua vinda aqui para Mossoró, que agora o Rio Grande do Norte acompanha aqui no nosso cenário político. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Vonúvio. Muito obrigado à audiência que ficou até agora nos acompanhando. Para mim é uma honra imensa voltar a Mossoró para tratar sobre o assunto. Espero voltar mais vezes, quem sabe no Mossoró Cidade Junina, agora para se divertir de fato. E se você curtiu meus posicionamentos, curtiu o meu trabalho, também convido para me conhecer um pouco mais através da rede social @Ivan Barón. Lá você será muito bem-vindo, bem-vinda. E é isso, vamos contribuir para uma sociedade cada vez mais inclusiva e anticapacitista. Obrigado, seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos, até amanhã. Um abraço.